relacionamento fácil, pai e filho, né? Vão ter que aprender a viver. Mas vai ser bom para os dois. Gostaram da história? Por que que eles, olha só, eles vão ter que aprender por quê? A conviver. Por quê? Porque ele vem com algum rancor, alguma coisa daquela morte que ele fez com ele, o espírito dele vem com aquela coisa de ter que se enfrentar para poder. Como é que é? Como é que funciona isso? Nem o Licurgo esqueceu e nem Quirino esqueceu. Pois é, o espírito dele. Um dos dois, eles são espíritos o tempo todo, encarnados, desencarnados são espíritos. Mas ele veio como filho. Ele vai ser filho do Quirino. Exatamente, que matou ele. Se exige, por lei natural da vida, que os pais amem seus filhos. Sim. Mas Licurgo, o tempo todo, tem um ressentimento em relação a esse pai. Não morreu, não. Isso aí. Entendeu? Então, não, ele, o pai pode, digamos até que o Quirino consiga amá-lo profundamente, porque o Quirino não está sabendo. Mas esse filho, provavelmente, em alguns momentos, vai olhar para esse pai e vai dizer assim: tem hora que eu não gosto do meu pai, eu me sinto mal com ele. Entendeu? Então, vai ser um relacionamento de aprendizado. Isso não vai ser o mais agora. Mas percebam que aquela história de que matou será morto, roubou será roubado, isso não existe. O que a gente precisa é a oportunidade do seguinte nível, de refazer obtendo outro resultado. Então, o Quirino e o Licurgo vão reviver, vão refazer um relacionamento com um resultado provavelmente muito diferente, melhor do que o que eles já tinham colhido anteriormente. Segunda história. Essa eu vou ter que ler passo a passo. É mais complicada. Nós estamos vendo uma reunião no mundo espiritual. Tá bom? O assistente interrompeu a operação socorrista e falou-nos bondoso. Isso está no livro Ação e Reação, de André Luiz. Temos aqui asfixiante problema de conta agravada. E designando a jovem mãe, agora extenuada, continuou. Marina veio de nossa mansão para auxiliar a Jorge e Zilda, os quais se fizeram devedores. Então nós temos 3 personagens: Marina, Jorge e Zilda. No século passado, Marina interpôs-se entre os dois, quando recém-casados, impelindo-os a deploráveis leviandades que lhe valeram angustiosos demências no plano espiritual. Entenderam, né? Jorge e Zilda formavam um casal, a Marina se meteu no meio dos dois e os resultados foram ruins. Depois de longos padecimentos e desajustes, esse aparelho na hora que me dá uma nó na língua. Você está falando bem melhor, né? Permitiu o Senhor que muitos amigos intercedessem junto aos poderes superiores para que se lhes recompusesse o destino. Olha a palavra destino sem aquela conotação que a gente já debateu. E os 3 renasceram no mesmo quadro social para o trabalho regenerativo. Ok? Marina é a filha mais velha de nossa irmã Luísa. E Zilda veio como irmã menor, de quem Marina deveria cuidar. Por que Marina deveria cuidar? Amar Zilda para se desculpar do que havia feito antes. Há alguns anos, desde que o segundo programa de serviço traçado antes da reencarnação, a jovem Zilda reencontra Jorge e reatam instintivamente os elos afetivos do passado. Amam-se com fervor e confiam seu noivado. Marina, porém, longe de corresponder às promessas que fizeram no mundo espiritual, pelas quais lhe cabia amar o mesmo homem no silêncio da renúncia, amparando a irmãzinha, passou a maquinar projetos inconfessáveis. E aí começou a dar em cima do Jorge, carne fraca. O Jorge cedeu. Carne não é fraca, é fraca o espírito. O Jorge cedeu,
começou a namorar Marina paralelamente ao noivado com a irmã. Faltando 2 semanas para o casamento, ele não resistiu à culpa e confessou à noiva que não podia se casar com ela porque ele estava apaixonado e namorando sua irmã. Não lhe nega admiração e carinho, mas desde muito reconhece que somente Marina deve ser a companheira do lar. A noiva preterida sufoca o pavoroso desapontamento que a subjuga e aparentemente não se revolta. Mas, introvertida e desesperada, consegue na mesma noite a dose do veneno com o qual põe termo à resistência física. Alucinada de dor, desencarnada, foi recolhida por nossa irmã Luísa, que já tinha vindo antes para o mundo espiritual. E a mãe das duas havia morrido antes. Na posição de mãe, apiedava-se de ambas as jovens, de vez que a filha traidora aos seus olhos era mais infeliz que a filha escarnecida, embora esta última houvesse agravado o seu débito através do suicídio, que no caso era atenuado pela alienação mental em que a moça se via. Examinando o assunto carinhosamente, o ministro, que estava falando na reunião, determinou que Marina fosse considerada devedora em conta gravada por ela mesma. Ela já devia quando encarnou e ainda botou mais parcelas nessa dívida. E logo após a decisão, providenciou a fim de que a suicida fosse recambiada ao lar para receber a ele os cuidados merecidos. É uma bênção para o espírito que, no caso da vida física, reencarnar logo, porque ele sai do risco de ficar sofrendo, revivendo o suicídio repetidas vezes. Mas pode reencarnar logo? Tudo pode, depende da história toda. Depende da história toda. Marina falhara na prova de denúncia em favor da irmã, que lhe era credora generosa, mas condenara a seu sacrifício pela mesma irmã, agora imposta pelo aresto da lei ao seu convívio na situação de filha, terrivelmente sofredora e imensamente amada. Foi assim que Jorge e Marina, que ficaram livres no suicídio da irmã, casaram-se e foram viver então a comunhão afetiva que tanto desejavam. 2 anos após o casamento, receberam Zilda, enrendado berço como filhinha amada. Mas, desde os primeiros meses, a criança adorada identifica-se uma dolorosa prova. Zilda, que agora se chama Nilda, nasceu surda, muda e mentalmente retardada em consequência do trauma do perispírito causado pelo envenenamento voluntário. Vejam como as coisas se dão. Inconsciente, atormentada nos refúgios do ser, pelas recordações asfixiantes do passado recente, chora quase que dia e noite. Quanto mais sofre, porém, mais ampla ternura recolhe dos pais que a amam com extremado dever, desvelo e compaixão e carinho. Que aos olhos do mundo parece uma coisa terrível, do ponto de vista espiritual está sendo também. E vejam como nada ficou em branco. O casal que sucumbiu ao interesse pessoal vai ter que, amando essa criança, reconfortá-la daquilo que lhe fizeram, e esse espírito que assumiu o mérito diante da lei ao atentar contra o corpo físico, deixou a marca no perispírito causada pelo envenenamento. Então, os órgãos que foram lesados no corpo que levou ao desencarne, aquela impressão ficou no perispírito. Quando aquele perispírito se une ao corpo em formação, imprime àquele corpo as marcas que traz consigo. E é vivendo essa encarnação dessa forma que essas marcas irão
podia fazer. Veja como tudo encaixa direitinho. Houve castigo para alguém? Alguém foi castigado? Todo mundo agiu livremente. Apenas está colhendo efeito proporcional à causa que realizou. Vamos à terceira história. Essa história é uma história melhor. Mas está aqui. Vamos aí. Na antevéspera do Natal de 1856, um ano antes dos espíritos hereditários, Dona Maria Augusta Correia da Silva, senhora de extensos haveres, retornava à fazenda, às margens do Paraíba, após quase um ano de passeio repousante na curva. Então ela largou lá a fazenda, em algum lugar, às margens do Rio Paraíba do Sul, e passou um ano na corte no Rio de Janeiro. Acompanhada de numerosos amigos que lhe desfrutariam uma festiva hospitalidade, a orgulhosa matrona, na tarde chuvosa e escura, recebia os 62 cativos de sua casa e sorridentes e humildes lhe pediam a bênção. Na sala grande, nobremente assentada em velha poltrona sob largo estrado, lhe permitisse mais amplo golpe de vista, fazia um gesto de complacência à distância para cada servidor que exclamava de joelhos: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Louvado seja, acentuava Dona Maria com terrível severidade a transparecer-lhe na voz. Velhinhos de cabeça branca, homens rudes do campo, mulheres desfiguradas pelo sofrimento, moças e crianças desfilavam nas ruas. Contudo, em ângulo recuado, pobre moça mesquiça, sustentando nos braços duas crianças recém-nascidas, sob a feroz atenção do capataz desalmado, esperava sua vez. Foi a última que se aproximou para a saudação. A fazendeira soberana levantou-se impertigada, chamou para junto de si o cérebro humano que se via de perto da própria estrada. Cérebro é aquele cão, né? Que está se referindo aqui ao capataz. E antes que a pobrezinha lhe dirigisse a palavra, falou-lhe duramente: Matilde, guarde as filhas na senzala e encontre-me no terreiro. Precisamos conversar. A interpelada obedeceu sem hesitação. Guarde as crias, ó. E afastando-se do recinto na direção do quintal, Dona Maria Augusta e o capataz, de chicote em punho, cochichavam entre si. No grande pátio, que a noite agora amontalhava em sombra espessa, a mãezinha infortunada veio atender a ordem recebida. Acompanhe-nos, determinou Dona Maria. Guiados pelo rude capitão, as duas mulheres foram até a margem do rio transbordante. Nuvens no céu anunciavam a tempestade. Derramava-se o Paraíba em soberbo espetáculo de grandeza, dominando vários tempos. Dona Maria olhou para a moça e falou: diga de quem são essas duas crias nascidas em minha ausência. E a escrava respondeu: de Osico, senhor. Miserável, bradou a proprietária poderosa, meu filho não me daria semelhante discurso. Negue essa infâmia. E a escrava respondeu: não posso, não posso. A patroa, encolerizada, renunciou a olhar pela paisagem deserta e bramiu rouquenho: nunca mais você verá essas crianças que odeiam. Ah, senhora, soluçou infeliz, não me separe dos meninos, não me separe dos meninos, pelo amor de Deus. Não quero você aqui, nem suas crias, que serão entregues à venda. Não me expulse, senhora, não me expulse. Desavergonhada, de hoje em diante você é livre. E depois de expressivo gesto para o companheiro, sentou